Desde tempos imemoriais, o ser humano tem vivido mergulhado na mentira e no engano. Quando Cristo disse que a verdade liberta, não o fez em vão, pois a verdade tem o poder de dissipar as trevas, e por esse motivo, muitas pessoas sentem medo dela, ao invés de a desejarem. Como já dizia a Bíblia, quem está em trevas não quer vir para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Esse é o primeiro estágio no processo de iluminação do homem, e é o responsável por dividir as pessoas entre as que vivem na realidade e as que vivem na ilusão. O mundo ao nosso redor está cheio de distrações, de embaraços que visam manter nossas mentes ocupadas para não pensarmos no que realmente importa. Jogos, filmes, séries, festas, baladas, esportes e trabalho excessivo. Tudo isso nos torna alienados em relação a outras coisas que exigem um pouco mais de nossas mentes. Desse modo, estamos tão presos a nossas obrigações e também aos nossos prazeres que não nos sobra tempo para pensar em nada mais. Essa prisão para nossas mentes é o que costumam chamar de Matrix. Para muitos, ela é uma única rede de mentiras e ilusões. Para outros, existem diversas matrixes que mantêm os homens acorrentados ao erro e ao engano. Independente de qual interpretação seguirmos, nenhum de nós pode dizer que é pleno conhecedor das verdades absolutas e universais sobre todos os assuntos, se é que tais verdades realmente existem. Sempre há alguma amarra que nos limita a mente, ou uma venda que nos priva da visão. E mesmo que você seja uma pessoa desperta para um assunto, isso não significa que o seja para outros. Existe, por exemplo, gente que despertou da ilusão do amor romântico, mas ainda acredita na política. Enfim, despertar de uma ilusão não garante que você despertará das outras. E de fato, estamos tão rodeados de mentiras que praticamente tudo à nossa volta é falso. Política, religião, ciência, relacionamentos, finanças, história. Enfim, a lista é muito longa e não fazemos ideia do quanto já fomos e ainda somos enganados. Muitas vezes, as mentiras do sistema têm um sabor açucarado que causa dependência em muitos de nós. É por isso que, ao serem confrontadas com a verdade, muitas pessoas preferem continuar a viver na ilusão. É como disse Morpheus no filme Matrix. Muitos são tão dependentes do sistema que irão lutar para defendê-lo. Eis o porquê de tantas perseguições contra os que pregam a verdade. É por isso que os antigos profetas foram desacreditados, perseguidos e humilhados. É por essa causa que os apóstolos foram presos, torturados e até mesmo mortos, porque sua palavra incomodava. Sua pregação não era como as palestras de autoajuda dos pregadores atuais, nem estavam cheias de baboseiras de motivação, volta por cima e blá blá blá. Sua mensagem era pesada, era sobre juízo e justiça divina, sobre a maldade e a perversidade humanas. Ao invés de afagar o ego dos pecadores, como muito se faz hoje, eles expunham o estilo de vida imoral dos pagãos, condenando práticas como a prostituição, o adultério, a promiscuidade, a sodomia, a injustiça, a desonestidade, as bebedeiras e muitas outras coisas que faziam parte do cotidiano de todos os povos da antiguidade. Mas não eram apenas os antigos que rangiam os dentes contra quem evidenciava seus costumes bizarros. Hoje acontece exatamente o mesmo. Se duvida, experimente dizer a alguém que é errado pegar mulher casada, que não se deve assistir Xavier vídeos, que as esposas devem respeitar e reverenciar seus maridos, ou algo do tipo. Foi por falar de coisas sensíveis assim que eu acabei me tornando um pregador sem púlpito. E sei que é por causa destas mesmas coisas que eu nunca vou fazer sucesso nas igrejas por aí. Pelo menos, não na maioria delas. Os séculos passaram. No entanto,
Os filhos dos homens continuam com medo da verdade. Continuam escondendo-se nas trevas para que suas ações não recebam uma justa reprovação. A confrontação com a verdade exige de nós uma escolha. Ou abandonamos o erro, ou nos negamos a sair da mentira, da ilusão. Eu costumo dizer que ouvir o Evangelho é como olhar nosso reflexo num espelho, pois é através desse processo que percebemos nossas falhas e também os defeitos, e nem todos suportam a ideia de que viveram enganados durante toda a sua vida. Também não são todos que estão dispostos a renunciarem os benefícios da mentira. A verdade costuma despertar a ira, pois ela expõe nossos defeitos e também evidencia o quanto somos tolos e ingênuos. Um exemplo disso é o sistema pseudocientífico. Uma coisa que você ouviu desde criança como verdade absoluta, como a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução das espécies de Darwin. Quando você descobre que não existe nenhuma evidência científica por trás dessas teorias loucas, é impossível evitar a raiva de ter sido iludido pelo sistema de ensino, os filmes de Hollywood, as revistas de ciência e etc. Os metidos a intelectuais são os que mais sofrem com isso, porque repetir esse discurso evolucionista é sinônimo de sabedoria para o homem moderno. Enquanto que a crença em um Deus criador, uma terra jovem com poucos milhares de anos, ao invés dos bilhões propostos pela ciência, são tidos por demonstrações de burrice hoje em dia. Esse ciclo de ódio é praticamente inevitável, independente de qual Matrix estejamos falando. Um homem que aprendeu o romantismo desde a infância com Walt Disney, que sempre ouviu músicas românticas e toda aquela coisa melosa, fica furioso quando lhe é apresentada a ideia da pílula vermelha. Hipergamia, mercado sexual, papéis de gênero e tudo mais que falamos em nossos canais provoca choro e ranger de dentes no homem comum, acostumado a crer em princesas encantadas e em amor idealizado. Por isso somos severamente combatidos e o ódio de nossos opositores contra nós fica escancarado quando vociferam os insultos que vocês bem conhecem. Que somos gays, frustrados, que não pegamos ninguém, e etc, etc e etc. A verdade é que devemos ser compreensivos com essas pessoas. Primeiro, porque já estivemos no lugar delas. Segundo, porque é absolutamente normal haver esse distúrbio emocional na mente de alguém que acaba de descobrir que aquilo que ele acreditou durante toda a sua vida pode estar errado. Imagine como um homem na situação que imaginamos há pouco se sentiria ao ouvir que o que ele chama de amor, na verdade, se chama paixão, e essa paixão não é incondicional e nem dura por toda a vida como ele sempre acreditou. Imagine o turbilhão de sentimentos no coração do homem que tinha certeza do amor de sua companheira, ao descobrir que ela pode estar com ele apenas por conveniência financeira, status ou por receio de ficar para titia. Pense no homem que estudou por anos numa universidade, ouvindo alguém dizendo que quem leu apenas as 2 primeiras páginas da Bíblia sabe mais sobre o surgimento do universo do que ele que é formado. Esse é o segundo estágio no caminho pelo conhecimento da verdade. No primeiro estágio, somos ignorantes. No segundo, nos enraivecemos por nos terem enganado, por termos sido expostos, ou ainda por não serem aceitos os nossos erros. Mas depois dessa fase, o ser humano pode acabar seguindo 2 caminhos: o da aceitação do mundo como ele é, ou o caminho do puro niilismo. Outra vez digo que devemos ser compreensivos com os demais, porque olhando de fora pode parecer ridículo um homem que não consegue mais ver sentido na vida por causa de uma decepção amorosa. Sei que você deve estar pensando que esse cara é muito gado, mas devemos ter em mente a importância que o relacionamento e também a parceira tinham na vida dele.
Lembre-se de que somos ensinados de que, sem uma mulher em nossas vidas, estamos incompletos, que devemos viver um romance para alcançar a felicidade e que nossa vida sem elas não tem significado algum. É como se todo o projeto de vida desse homem fosse totalmente destruído, ou como se seu frágil castelo, no qual ele costuma abrigar-se, desmoronasse. É por essa razão que um desamor leva muitos homens ao suicídio, à sarjeta, aos crimes passionais e outras coisas do tipo. São pessoas que perderam tudo e, tomadas de raiva e ódio, acabam por agir com o coração ao invés da mente. Por isso, meu amigo, tome cuidado com o pensamento nihilista, com a falta de propósito na vida, pois esse tipo de pensamento pode te arrastar para o fundo do poço da depressão e da ansiedade. E talvez você só perceba que está afundando quando já estiver perto do fundo desse poço. Deve ser por isso que Paulo disse que as 3 coisas mais importantes na vida são a fé, a esperança e o amor. Pois uma pessoa que não acredita em nada e, consequentemente, não tem esperança de dias melhores ou mesmo de um pós-vida, e que, além de tudo isso, não tem o verdadeiro amor dentro de si, tem uma existência triste e miserável, mesmo que tenha dinheiro, status, mulheres e fama. Porque, como disse Dostoiévski, há um vazio no coração do homem do exato tamanho de Deus, e nem riquezas, nem fama, nem muito menos mulheres poderão um dia preencher esse vazio.